Olá pessoal, olá leitores da Editora Reflexão, estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês mais uma literatura minha, é o livro Culto Cristão, Origem, Desenvolvimentos e Desafios Contemporâneos. Bem, em primeiro lugar, foi uma das obras que mais me deu trabalho, né, em pesquisas, e também me deu grande privilégio, né, a mesma medida de proporção de trabalho que eu tive, também fui privilegiado. Por que isso? Porque o Dr. Justo Gonzalez, né, que hoje é uma das maiores autoridades em história da igreja, ele topou prefaciar a minha obra, né, então ele escreveu aqui um pouquinho, né, sobre esse livro, e vou falar um pouquinho para vocês sobre o conteúdo dele, né. O livro é dividido em duas partes, são 20 capítulos. Os primeiros 10 capítulos aqui a gente traz uma abordagem histórica, né, de como o culto cristão ele surgiu e como ele foi se desenvolvendo. Então, por exemplo, talvez na sua mente venha a seguinte pergunta: como era o culto nos dias de Jesus? Como ele celebrava o seu culto? Bem, aqui a gente tenta remontar um pouquinho desse quebra-cabeça. Então a gente tem aqui como era o culto de Jesus, como começou a acontecer, né, alguma transformação, né, de Jesus para a era apostólica. Da era apostólica, então, a gente passa para a era patrológica, né, os pais da igreja, como é que foi se desenvolvendo também. Aí passamos pela Idade Média, passamos pelos grandes despertamentos, né, pela Reforma Protestante, logo em seguida os despertamentos, primeiro e segundo grande despertamento, né, com John Wesley, George Whitefield. Passamos no segundo grande despertamento, né, a gente vai vendo ali algumas modificações também com Charles Finney, Dwight Moody, e enfim, vamos enxergando um pouquinho desse desenvolvimento do culto. Chegamos então na era mais contemporânea, né, com o movimento de santidade, com o pentecostalismo, o neopentecostalismo, né? Aí a gente termina essa abordagem histórica e parte para a segunda parte da obra, que é mostrar um pouquinho dos desafios que nós temos hoje como igreja, os desafios que nós temos hoje para a celebração do nosso culto. Então, por exemplo, nós temos enormes desafios no que diz respeito à pregação. Nós temos muitas pessoas hoje que, ao invés de pregar aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, eles acabam dando voltas muito grandes, né? Dão viagens intergalácticas, né? Como diz aí o reverendo Hernandes Dias Lopes, e a ideia é mostrar para vocês um pouquinho, né, uma proposta para que a gente consiga trabalhar a ideia da pregação expositiva dentro dessa dificuldade, desse desafio que nós temos hoje com a pregação. Acredito que a música seja também um outro grande desafio que nós temos hoje, né? As letras hoje estão cada vez mais antropocêntricas, né? Então a gente mostra um pouquinho aqui das questões musicais, né? E trazemos algumas propostas também. Nós temos desafios do nosso culto ser mais cristocêntrico, né? Também abordamos esse desafio, mas embora o culto deva ser cristocêntrico, nós também precisamos levar em conta o fator antropológico, né? Afinal de contas o culto é para Deus, mas também é para os homens. Como assim para os homens, né? Bem, nós estamos ali celebrando o nosso culto, mas as mensagens são direcionadas para as pessoas. Afinal de contas, Jesus não precisa ser mais santo, né? Isso é impossível. E Jesus também não precisa se converter a Ele mesmo, né? Então nós pregamos essa mensagem para que haja conversão, mudança, santificação para os ouvintes, não é? E então nós nos preocupamos com um culto cristocêntrico, mas ao mesmo tempo que leve em consideração os desafios antropológicos, né? Que leve em consideração o fator antropológico. E aí a gente fala um pouquinho também, por último, aqui do desafio missiológico, né? Nós sabemos que existe um grande movimento hoje social em relação à missiologia, e nós mostramos um pouquinho desse desafio também, a missão transcultural, a evangelização e a própria missão social que envolve, né, que está dentro dessa Missio Dei. Então fica aqui a indicação para vocês também, espero que seja muito útil, né, para as suas pesquisas, que Deus abençoe a sua leitura. Obrigado mais uma vez, um abraço a todo mundo.